Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu teria tanta coisa para mencionar, mas vou tentar ser objetivo com vocês na nossa sequência do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. A festa de Pentecostes era uma das que era a festa da colheita, era a festa que muitos iam para Jerusalém para agradecer. E ali, diz o texto, muitas pessoas ficam confusas pelo fato que eles dizem assim, somos elamitas da Judéia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, do Ponto, né? O Espírito desce e parece que todos esses eram, diríamos, não judeus. Pense bem, o que um gentil pagão iria fazer em Jerusalém na festa do Pentecostes, uma festa da tradição judaica? Na verdade, eram judeus da diáspora, que alguns já não falavam mais o hebraico, só o aramaico e o grego, que era a língua mais comum em todo o Império Romano. Então, a ação do Espírito traz a comunicação. Mas a ação do Espírito traz desalojamento, não é? Todos nós gostamos de criar raízes, né? Estar comodamente no lugar que nós escolhemos. E a mesma coisa os discípulos, alguns já tinham sido tirados da Galileia, agora haviam descoberto ali em Jerusalém um momento de visitação do poder de Deus com Jesus, ou seja, fiquemos aqui, esse era o desejo dos discípulos, né? Quando Jesus multiplicou os pães, ou seja, aquela presença, aquela segurança, traz um sentido de permanecer naquele lugar, na companhia de Jesus. Agora o Espírito chega, eles estão sem a presença de Jesus, assustados, ameaçados, né? Fechado entre quatro paredes. Não é? Isso é já mais um sinal. Uma igreja do Espírito não pode estar fechada em quatro paredes. E aí, então, nessa ocasião, eles são empurrados para as ruas. Uma igreja na ação do Espírito é uma igreja na cidade, é uma igreja nas casas, ou seja, nas células, ou seja, sua casa transformada num santuário de Deus, atraindo pessoas. É mais ou menos isso que acontece no dia de Pentecostes. A igreja sai das quatro paredes, acreditamos que ali estavam não só os apóstolos, mas parte daqueles 120 que compuseram o concílio que elegeu Matias, atemorizados, e as coisas acontecem da seguinte maneira. A primeira, um som. Alguma coisa começa a mover-se. Segunda coisa, um vento impetuoso. Algo que pode ser sentido. Ou seja, a ação do Espírito traz palavra ao nosso cérebro, ao nosso ouvido. A ação do Espírito pode ser sentido, né? Ou seja, empurra a igreja. E o texto diz também que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Tem uma história que eu creio que eu já reportei na igreja, mas vale a pena repetir. Em Tonga, que é um arquipélago do Pacífico, cujo o rei hoje é um evangelista metodista, a igreja é muito forte, é hegemônica nas ilhas de Tonga. Mas a história conta que o missionário que começou lá foi perseguido, mataram. Depois a segunda geração de missionários conseguiram mover eles, aceitaram Jesus. E uma das coisas que mais chamava a atenção deles não era o tema dos milagres, era o fogo. Porque naquelas ilhas tem época do ano e eles navegam com aquelas canoas, né? Que tem até tipo um braço assim que ajuda a boiar, e eles se comunicam através das ilhas com grandes fogueiras para sinalizar a distância e como orientação, como se fosse um farol.
E o fogo tem, na tradição deles, uma força muito grande. E o texto do Pentecostes, para eles, chamou a atenção. E eles disseram para o missionário, nós também queremos ver esse fogo. E aí o missionário nosso, cujo nome já me foge à lembrança, convocou uma vigília à beira-mar. E eles foram para a vigília. E a história conta que às 2 da madrugada desceram também labaredas de fogo sobre eles. Eles viram conforme eles pediram e viram conforme o dia de Pentecostes. E você sabe que esse fogo, ele move. Eu dou um exemplo para você. Vai ali na Praça da Liberdade, começa a gritar fogo, você vai ter gente vindo de todo lado. Até vão chamar o bombeiro, não é verdade? E eu sei que o fogo teve para os indígenas de Tonga uma força tão grande que eles navegaram mais de 1000 quilômetros até Fiji para pregar o evangelho aos seus outras tribos indígenas, uma distância através do Pacífico de mais de 1000 quilômetros. Até hoje, a Igreja Metodista em Fiji é chamada a Igreja dos Tonganos. Por quê? Porque o Pentecostes desinstala, o Pentecostes move, o Pentecostes muda as coisas. E o outro exemplo, para finalizar as observações, que eu, durante todo o recorrer do curso, muitas outras vão ser mencionadas, a outra grande mudança é a figura de Pedro. Diz assim, verso 14 do capítulo 2, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mudança. Esse homem rude chamado Pedro, esse homem rude, às vezes de coração endurecido, esse homem rude, de uma capacidade assim rápida de explodir, não é? Puxou da espada, cortou a orelha do soldado Malco, negou o Senhor Jesus, depois de ter, diríamos assim, quase assintosamente tomado a decisão, Senhor, que estou pronto, né? E viveu aquela experiência dura de negar o Senhor Jesus. Este homem, que a gente pode dizer assim, de pouca cultura, torna-se o primeiro pregador da igreja cristã. Pedro, o pescador, tornou-se o primeiro pregador da igreja cristã. O primeiro grande discurso, a primeira grande mensagem ficou como modelo. Eu ainda não tive essa experiência. Já busquei o Espírito Santo, já vivi essa experiência do Pentecostes, mas jamais em um sermão eu vi 3.000 pessoas se converterem. Porque o que realmente resolve, o que realmente move as pessoas é essa ação do Espírito que constrange, porque quando Jesus fala lá em João, advertindo sobre a obra do Espírito, que ele veio para dar testemunho do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é aquele que mostra ao ser humano a finitude da sua vida, é aquele que mostra ao ser humano quão pecadores são, quão desviados dos caminhos de Deus estão. Esse constrangimento da obra do Espírito leva a multidão a se dirigirem a Pedro depois do sermão. Alguns, liderando aos convertidos, dizem, que faremos, irmãos? E Pedro diz, cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Ou seja,
Há uma só palavra que salva. Há um só nome que redime, Jesus Cristo. Pedro estava imbuído disso. E porque estava imbuído disso, ele se torna esse mensageiro e aquele que vai, como nós veremos no capítulo 2, ser o primeiro dos apóstolos a liderar e viver a experiência do milagre através de suas mãos, juntamente com João, no capítulo 3. Queridos, Pentecostes é desmobilizar, quebrar a rotina e nos colocar num patamar de vida que Deus preparou para cada um de nós. A escolha continua sendo sua. Deus não vai violentar o seu coração. Aprenda com o Pentecostes. Que Deus te abençoe.